seguinte: a chefe regional da campanha da oposição na Venezuela, da campanha de Maria Corina Machado e Edmundo Gonçalves, no caso a Maria Oropesa, que inclusive já deu uma entrevista aqui para a Jovem Pan meses atrás, ela foi presa ontem. A prisão, aliás, foi transmitida ao vivo, acredite se quiser. A informação foi confirmada pela própria Maria Corina Machado, num contexto onde a gente está diante de 1.200 detidos pela repressão de Nicolás Maduro e seus capangas. Por lá, as pessoas estão cada vez mais com medo, cada vez mais acuadas, resistindo se manifestar e também registrar qualquer agressão contra quem ousa falar mal do próprio regime. É natural que haja esse cerceamento e as pessoas fiquem impotentes e acovardadas. Mas, para a gente entender de fato o que está acontecendo, vamos conversar agora, nesse momento, ao vivaço, aqui no nosso Morning Show, com uma venezuelana que está na Argentina nesse exato momento e é uma das porta-vozes da oposição fora do país venezuelano. Adriana Marques está aqui com a gente. Muito bom dia, minha querida. Seja bem-vinda ao nosso Morning Show. E a gente agradece aqui a sua presença e perguntando desde já, a sua presença na Argentina se dá por qual razão exatamente e como que você sente que está sendo a repercussão também na Argentina desse caos venezuelano como um todo? Sí, hola, buenas tardes, buenos días. Bueno, como vimos anteriormente, María Oropesa, quien es jefa del comando de campaña de María Corina y de Edmundo González en el estado portuguesa, de igual manera yo aquí en Argentina, y además ambas somos representantes, somos líderes de la organización Ladies of Liberty Alliance, con lo cual se ha venido haciendo un trabajo muy importante justamente para rescatar la libertad en Venezuela, dirigiendo a los venezolanos en la ruta electoral, que fue lo que logró que Edmundo González se consagrara como presidente de Venezuela este 28 de julio. Como hemos visto, María, por su liderazgo en Venezuela, fue llevada detenida, ni siquiera detenida, sino secuestrada, porque hasta el momento de hoy, ahora que han pasado más de 10 horas, no se sabe el paradero de María Oropesa. Asimismo, importante destacar que quienes se la llevaron fueron funcionarios del Servicio de Inteligencia Militar de Nicolás Maduro. Estamos de volta, inclusive, para vocês sintonizados aqui no nosso Morning Show, sua dose matinal de informação e entretenimento, claro, jogando luz sobre todo o caos da Venezuela. Presença importante aqui com a gente, diretamente da Argentina, ela que é porta-voz do partido de oposição a Nicolás Maduro. A Adriana Marques segue aqui com a gente, venezuelana, ela mesmo. E vou pedir, claro, o auxílio aqui do nosso querido Gustavo Segré, presença importante aqui hoje, para nos ajudar a fazer essa tradução aqui do essencial que foi dito pela Adriana. A Adriana e a Maria são pessoas que são da campanha da Maria Corina Machado e Edmundo González Urrutia. A Adriana na Argentina, a Maria Oropesa estava na região noroeste, no estado portuguesa, e a Adriana menciona que ela não foi detida, não tinha ordem de prisão. Ela foi levada, foi sequestrada por pessoas da inteligência militar. Inclusive no vídeo se observa que não tem ordem de detenção e que ninguém sabe aonde ela está neste momento. Então, elas fazem parte de uma organização internacional que divulga as atrocidades que o governo Maduro está fazendo. Importante aqui a tradução do nosso Segré, inclusive já te estendo a palavra para fazer a próxima pergunta. Gostaria, sí. Adriana, buen día. La pregunta es, ¿por qué habiendo tantos venezolanos, por ejemplo en Argentina, y lo mismo ocurre aquí en Brasil, hay tan pocos que consiguen votar en las elecciones? A pergunta é por que tendo tantos venezolanos na Argentina e no Brasil, tem tão poucos que conseguem fazer uso do seu voto nas eleições? Sí, bueno, hola Gustavo. Respecto al tema electoral, a nosotros, a los venezolanos fuera de Venezuela, de 4,5 millones que estábamos en capacidad de poder votar, menos de 100,000 pudimos votar en estas elecciones para quienes estábamos en el exterior. Porque el régimen de Nicolás Maduro estableció apenas 2 semanas para poder inscribir a los 4,5 millones de venezolanos y estaban solicitando requisitos que no aparecen en la ley. Por ejemplo, un pasaporte vigente, que el de venezolano es muy caro y muchos venezolanos no cuentan con pasaporte venezolano, o estaban exigiendo que tenían que tener residencia permanente en el país de acogida. Y muchos venezolanos, sobre todo casos como Colombia o como Perú,
donde la gran mayoría de los venezolanos no cuentan con una residencia permanente, sino con una residencia especial por nuestra condición de asilados, de desplazados forzados. Lo que menciona Adriana es que el gobierno Maduro somente dio 2 semanas para hacer o que sería el registro de ese cadastro para que eles consigam votar no regime eleitoral y que pedían cosas que no están en la ley. Por exemplo, um passaporte que seja válido e é muito caro para eles tramitar esse passaporte, ou que tenha residência permanente, o que a grande maioria não tinha, porque eles são recém-saídos da Venezuela e ainda não tinha a documentação. Isso evitou que mais de 4 milhões de pessoas que com certeza teriam votado na oposição não conseguissem votar. É uma situação dramática, caótica, também para dizer o mínimo, e o drama humano segue seguindo adiante, fazendo tantas vítimas por nada, pela barbaridade, pela desumanidade aí de um ditador decrépito. Mas a gente tem um compromisso com vocês aqui do nosso Morning Show sempre para trazer a realidade dura, crua e nua. A gente segue aqui com a Adriana Marques, ela propriamente uma venezuelana, trazendo aqui os fatos, a realidade. E por isso que a gente vai seguir explorando para tentar entender todos os detalhes agora com o nosso Felipe Monteiro, que tem uma pergunta para você, minha querida Adriana. Buenos dias, Adriana. Qual a sua percepção do que se passará com Venezuela de agora em adelante? Imaginamos que Maduro se quedaria debilitado, pero estamos vendo aumentar a repressão em Venezuela. Sí, o sea, a ver, pareciera que el monstruo es muy grande, pero la realidad es que esto que estamos viendo, este caso como el de María Oropesa, por ejemplo, lo que está demostrando es que ya están agotando sus últimos recursos porque no le quedan otras opciones. Nosotros, la oposición, liderada por María Corina, por Edmundo González, nuestro presidente electo, han logrado demostrar que ganamos las elecciones y eso ha permitido que la comunidad internacional hoy se esté pronunciando fuertemente, no solamente desconociendo, no solamente cantando fraude hacia Nicolás Maduro, sino también reconociendo a Edmundo como el presidente electo. Eso ya nos pone a nosotros en otra posición, tanto dentro del país como fuera. Y por otro lado también, eso ha permitido que aliados históricos del chavismo, como sabemos quiénes son, Colombia, Brasil, incluso México, hoy les han soltado la mano y están en una posición más de negociación. O sea, entendamos que también la comunidad internacional, cada uno tiene un rol dentro de este juego político, y lo más importante es que la gente, los venezolanos dentro y fuera del país, estamos movilizados fuertemente. O sea, estamos movilizados, estamos organizados de una manera en que nunca lo habíamos estado y bajo el liderazgo muy estratégico de María, estamos trabajando en función de generar las estrategias a medida que se vayan presentando los obstáculos, pero lo más importante es que María está preparada y nos ha preparado para esta oportunidad. Es decir a priori cuál va a ser la jugada que nos va a permitir salir de estos tipos no es estratégico, por supuesto, pero lo importante es que hay un plan de acción, hay un liderazgo definido y que los venezolanos estamos organizados y bajo el ala de este liderazgo. Adriana está mencionando que eles têm uma estratégia que não pode ser divulgada com a condução de Maria Corina. Quando ela fala Maria, se refere a Maria Corina, e que essas situações, por exemplo, da prisão, do sequestro da dirigente Oropesa, mostra que o ditador Maduro está desesperado, que já não tem mais caminho, que não está conseguindo fazer absolutamente mais nada que seja legal. Mencionou a Adriana que observam eles como que México, Colômbia e Brasil soltou a mão do ditador. Adriana, não é o que nós observamos todavía aqui, mas é válido a tua posição, porque antes era um apoio direto e agora está tentando a negociação, tanto Brasil, México como Colômbia. Adriana Marques, as considerações finais aqui, claro, agradecendo demais a sua presença aqui, agregando ao nosso Morning Show. Sí, bueno, para nuestros paisanos, sobre todo que se encuentran en Brasil, esto es una carrera de resistencia, no una carrera de velocidad, y hemos llegado ya a un punto sin retorno. Estamos en un punto donde no tenemos otra opción que conquistar la libertad, porque no estamos dispuestos a estar condenados
hacia la dictadura por el resto de nuestras vidas. Sabemos muy bien lo duro que ha sido tener que llegar hasta acá en estos 26 años de chavismo, donde nos han condenado a tener que pasar hambre, a tener que no tener electricidad, estar sin agua, y lo que ha sido más doloroso para nosotros, que ha sido estar separados de nuestras familias. Así que mucha fuerza, mucho ánimo, que lo vamos a lograr, que no haya duda de eso. Sem dúvida alguma, Segredo, por favor. A Adriana está se referindo àqueles venezuelanos que moram aqui no Brasil. Os paisanos seriam aqueles cidadãos venezuelanos que estão aqui no Brasil, que não desistam, que é uma carreira de regularidade, não é de rápida, não é só 100 metros, é maratona mesmo, mas que eles não vão permitir que o regime continue, que passaram 26 anos passando necessidades, longe das famílias, e que aqui é um caminho sem retorno. Não vai ter volta para trás. Tomara. Tomara, a gente faz das suas palavras, Adriana, as nossas, e que a esperança, sem dúvida alguma, é a última que morre. Vocês já passaram por muito sofrimento, muita humilhação, mas essa é uma oportunidade ímpar que o povo venezuelano terá para finalmente virar essa página trágica da história de vocês, que é tão linda e que merece ser restaurada aí, toda a grandeza do povo venezuelano. Obrigado, querida. Gracias. Obrigado.